Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Montenegro, eu queria começar por dizer que é verdade que a divulgação de dados da execução do orçamento PS-PSD foi parcial, tendenciosa e, naturalmente, usada para o Governo procurar valorizar as suas posições em relação à execução do orçamento PS-PSD. E é evidente também que a baixa das despesas aprovadas por este orçamento, a baixa das despesas resulta dos cortes nas remunerações, nas prestações sociais e em tantas outras matérias de profunda injustiça aprovadas no orçamento PS-PSD. Percebo, portanto, o incómodo do Sr. Deputado com o facto de só terem sido parcialmente divulgados os dados da execução orçamental do orçamento PS-PSD, incluindo em relação ao aumento dos impostos, sendo que o Sr. Deputado sabe que uma boa parte dos impostos que se refletem na execução de janeiro são aqueles que resultam da antecipação de dividendos de grandes empresas portuguesas, antecipação essa que não foi devidamente tributada por causa do voto contra PS-PSD ao projeto apresentado pelo PCP. Bom, mas eu percebo, adaptando palavras suas, o esforço de demarcação do PSD em relação ao PS depois do trauma da aprovação do Orçamento do Estado. O problema é que o trauma não foi para o PSD, o trauma foi para os portugueses que estão a levar com o Orçamento de Estado nas suas vidas este orçamento aprovado pelo PS e pelo PSD. Bom, mas não é possível fazer esta pergunta sem deixar de notar que o Sr. Deputado não se referiu ao encontro entre o Primeiro-Ministro e a Sra. Merkel. Coisa pouca. Não tem grande interesse. Enfim, é um assunto que, na primeira declaração política do dia seguinte a esse acontecimento, esse faustoso acontecimento, o PSD não tem nada a dizer sobre isso. Bom, e eu percebo que não tenha. Porque, aliás, Sr. Deputado, o Sr. Deputado sabe bem que os dados foram antecipados como foram para mostrar à Sra. Merkel. Não foi só para mostrar ao PSD. Foi especialmente para mostrar à Sra. Merkel. Era até lógico, portanto, que o Sr. Deputado referisse esse encontro a propósito da execução orçamental. E o problema, Sr. Deputado, é que o PSD não se quer pronunciar claramente contra o estatuto de subserviência absolutamente indigna para o nosso país, com que o Primeiro-Ministro se apresentou em Berlim. Não foi em Bruxelas, onde está a sede das principais instituições da União Europeia. Foi em Berlim, de chapéu na mão, para procurar justificar a posição do Estado português em relação à Alemanha e à sua direção da União Europeia. E isso o PSD não quis dizer nada e foi uma opção que tem que ser assinalada. Porque o PSD provavelmente também está de acordo com o governo PS com a aceitação de todas as medidas que a Alemanha e as potências e os grupos económicos europeus querem impor ainda aos países da União Europeia, aos povos da União Europeia e a Portugal. Querem aceitar a chamada governação económica, mais privatizações. Querem aceitar a imposição de mais restrições a nível social. Querem apoiar mais medidas de restrição do investimento público e de contração da nossa economia. É, aliás, curioso que o PSD, corresponsável pelo orçamento que agora está a ser executado, não tenha falado também, em matéria de execução orçamental, da recessão que aí está e que também é em forte medida o resultado deste orçamento PS-PSD. E, portanto, Sr. Deputado, o que o Sr. Deputado devia, na nossa opinião, ter também abordado é esta situação absolutamente inaceitável de nós termos um governo que vai a um encontro com a chanceler Merkel e de que não sai nenhuma vantagem para travar a especulação financeira que continua com esta roubalheira do dinheiro nacional que vai para os bolsos desses especuladores, desses grandes bancos alemães e franceses, que não tenha dito nada sobre a aceitação prévia de todas as medidas, vou terminar, Sr. Presidente, de todas as medidas que queiram impor ao nosso país em matéria de restrições orçamentais, de restrições económicas e de restrições sociais, e ter querido ficar apenas pela importante questão da execução orçamental, mas que não está desligada de tudo o resto e que tem que ser ligada àquilo que foi ontem o encontro absolutamente indigno do Primeiro-Ministro português com a chanceler alemã.